O xenoestrógeno, ele é estrogênico. Quando ele cai no corpo do homem, por exemplo, ele destrói a produção de espermatozoide. Então tem muito casal querendo fecundar, querendo ter filho, não tem. Você vai ver o espermograma do marido está baixo, é porque ele está tomando água que vem de longe. Então, ou ele está tomando coisa que foi esquentada no micro-ondas. Aí está a coincidência, então, do aumento da infertilidade. Exato. É pelo xenoestrógeno. É no hábito da vida moderna. Mas ninguém fala disso, né, querido? Tem muita gente escutando isso pela primeira vez, porque a pessoa fala o seguinte, a modernidade está ótima. A modernidade é muito boa, mas você tem que entender os problemas que a modernidade traz e evitá-los. É muito prático o micro-ondas, mas o preço que você paga para a sua saúde é tão grande que eu aconselho. Eu não como nada, eu não ingiro nada que venha de micro-ondas, nada, zero. Se esquentar minha sopa no micro-ondas... A população começou a crescer de forma mais acelerada. Então veja que, por exemplo, um rei lá no ano de 1800 não tinha acesso à água quente com tanta facilidade como nós temos hoje, apenas girando aí uma maçaneta de um chuveiro, né? Um registro de um chuveiro. Não tinham acesso a alimentos de uma forma tão fácil. Hoje, como é simples, você vai até o supermercado, você vê lá uma quantidade enorme de frutas, uma quantidade enorme de proteínas, de tudo quanto é tipo de produto. Considerando que isso aqui começou a acontecer, houve uma subida vertiginosa do número de nascimentos, uma determinada classe dominante entendeu lá na década de 60 que eles tinham que dar um basta nisso. Então começaram com uma série de propagandas. Nós vemos aqui que na década de 60 começou a história de sexo, drogas e rock and roll, e a propaganda então se tornou, em nível global, uma forma de colocar na cabeça das pessoas que elas não deveriam mais ter filhos. E aí começa uma queda. Aqui houve, na década de 70, uma pequena reação, porém, outras coisas foram implantadas. Nós vemos que, principalmente o pessoal aí que é da década de 70, 80, que começou aqui no Brasil, e não só no Brasil, o mundo inteiro começou a passar por coisas como a gente viveu aqui, ou pelo menos uma boa parte do mundo ocidental, né? As crianças começaram a ser expostas já desde cedo a programas infantis que incentivavam a promiscuidade, incentivavam uma briga entre os sexos, né? De um lado as mulheres querendo superar os homens, e outro lado os homens começando a ver as mulheres com um certo desdém. Então aqui começa uma queda de população. As famílias começaram a ser pintadas como algo ruim, nocivo, e nós estamos nesse ponto aqui, quase retornando às taxas pré-revolução industrial, em que o capital começou a se tornar popular, ou seja, as pessoas fugiram do feudalismo e começaram então a ter o seu próprio capital, se tornando pequenos burgueses, e aí conseguiram conforto, uma pequena riqueza, poder manter uma família um pouco maior e assim por diante. Mas esses donos aí do mundo, eles se julgam, sendo donos do mundo, eles decidiram que isso não podia continuar. Então, os alimentos que nós vínhamos recebendo com qualidade, hoje industrializados e com produtos que nem todo mundo sabe exatamente o que tem ali dentro, começaram a baixar inclusive a taxa de fertilidade dos homens. Agora eu digo que nesse ponto em que nós estamos, nós não demoraremos todo esse período para chegar aqui. Quem está na comunidade fechada sabe que nós enfrentaremos uma queda abrupta, não só da quantidade de nascimentos, como da população, porque eles não querem que a população ultrapasse os 8 bilhões. Não querem. E aí, eles também têm um saudosismo muito grande da época em que as pessoas estavam vivendo no feudalismo. Por isso é que eu digo que nós estamos sendo embretados, encaminhados agora para um tecnofeudalismo, onde o capital está sendo concentrado na mão de muito pouca gente. Os grandes superbilionários estão se tornando trilionários, e as pessoas que tinham conseguido um pequeno capital, tinham lá sua pequena indústria, sua pequena loja, um comércio qualquer, era um profissional liberal que estava indo bem, de repente, nos últimos 2 anos, empobreceu grandemente, viu o preço das coisas subir à estratosfera, e vai subir muito mais, e não sabe por que isso está acontecendo. É o que eu digo,
as pessoas perecem por falta de conhecimento. E agora nós estamos sendo empurrados por aqueles que são descendentes dos antigos senhores feudais. Eles estão agora colocando mais uma vez a população sob controle dentro de um tecno-feudalismo, ou seja, um feudalismo com upgrade tecnológico. E não pensem que nós chegaremos a 11,2 bilhões de pessoas, como eles estão dizendo aqui. Eles estão empurrando de todas as maneiras a população para baixo e a taxa de natalidade também para baixo. As taxas de fertilidade estão em queda, não naturalmente, na minha opinião. A gente não pode dizer, né, que é, então tem que dizer que é opinião. Na minha opinião, tem coisas artificiais baixando a taxa de fertilidade das pessoas, isso é, mesmo que elas queiram, não conseguem mais engravidar, elas não percebem que as coisas que antes faziam bem para elas agora estão contendo coisas que fazem mal. As políticas governamentais, como na China, para a política de filho único. As pessoas, isso aqui sim, que saíram dos meios rurais para os meios urbanos, a cidade é hostil às famílias. Eu morava no interior, atualmente moro na cidade e percebi assim, uma diferença muito grande. A gente sempre passava algum tempo de férias em cidades mais populosas e tal, mas é muito diferente você passar férias de você residir. As cidades são projetadas para serem hostis às crianças, para serem hostis às famílias e principalmente para serem hostis ao casamento. As cidades são projetadas para que as pessoas se desestimulem a ter filhos. Por isso, no interior, as pessoas acabam tendo mais filhos porque tudo é mais fácil. Lá tudo é feito de uma maneira assim que possibilita que a família seja desenvolvida. E não só isso, veja só como os divórcios, né? Então as famílias já não estão mais surgindo, né, por conta de propaganda e por conta da promiscuidade, da facilidade do sexo livre. Atualmente a taxa de divórcio, tem que cuidar com as palavras que fala, né, para não cair na rede. Então a taxa de divórcio cresceu muito, nós estamos falando aqui de 2021, essa matéria, cresceram 24% no Brasil em 2021, isso aí de um ano para o outro, tá, pessoal? Foi por causa dos fechamentos, aí, por causa do flagelo. Sim, com certeza. Só que não só por conta disso, porque, na verdade, se a propaganda que está incutida na mente das pessoas não estivesse ali na mente das pessoas, poderia ter flagelo, poderia ter o que fosse, que os divórcios não teriam aumentado. Então, o desconforto que as cidades já causam nas famílias, conjugado com isto e com a possibilidade de se escolher parceiros hoje como se você estivesse no cardápio de um restaurante, estão causando isso aqui. Ora, com o divórcio é óbvio que as famílias vão diminuir. As pessoas que já tiveram filhos em um casamento tendem a não querer filhos no outro. E assim nós vemos a taxa de natalidade diminuindo. Então um casamento que começa tendo um filho, divorcia, tende-se a aquele casal não ter mais um filho no outro relacionamento. É a tendência, não quer dizer que é a regra geral, as regras têm exceções, né? Então isso contribui também com a diminuição populacional. É uma taxa muito grande de aumento de divórcio, 24% em um ano, pessoal. Veja só aqui, não é só os divórcios que estão diminuindo, veja que o número de casamentos também diminui. Então, por um lado, as pessoas não casam mais e, por outro, divorciam mais. Então, os poucos casamentos que acontecem acabam, grande parte deles, em divórcio. Veja só, casamentos de 2003 eram 86,95 mil por ano, né? Caiu para 86,43 em 94 e assim foi caindo. Ó. Cada ano caiu um pouquinho. Ó. Estamos aqui em 2010, em questão de 10 anos, 7 anos, né? Caiu a quantidade de 5 mil a menos por ano. E assim foi caindo de forma vertiginosa, que nós estamos em 2016, isso aqui são dados do IBGE, tá, pessoal? Em 2016 já tinha caído para 75 mil, ou seja, 10 mil casamentos a menos, considerando que os divórcios estão aumentando cada vez mais e isso impactará na quantidade de pessoas nascidas. E por outro lado também, nós vemos aqui coisas como essa do Banco Mundial incentivando o cultivo de insetos e agricultura hidropônica para estimular a segurança alimentar, os negócios e a economia circular. Óbvio que isso aqui, quem toma conhecimento, olha, as pessoas do futuro terão de comer insetos.
E não por falta de espaço de plantio, não é por falta de alimentos. Isso vai acontecer porque forças muito poderosas estão empurrando para que isso aconteça. Então, quando a pessoa vê um futuro desse pela frente, ela vai ter estímulo de colocar uma criança num mundo hostil desse, acaba não tendo. Ou seja, ela desiste dessa guerra, porque, na verdade, nós estamos no meio de uma disputa entre o bem e o mal, falar bem a verdade. Então, aquela ordem que foi dada lá atrás de crescer e multiplicar, foi uma ordem de conquista, e as pessoas estão desistindo de conquistar a sua própria família. E isso traz implicações morais, espirituais, grandes, que nós não vamos entrar aqui no mérito, porque senão nós ficaremos muito tempo. Mas, basicamente, o que eu queria dizer para vocês é isso. Esses dados aqui, na minha opinião, não se concretizarão. Nós veremos uma queda abrupta da população a partir do ano que vem, na minha opinião, e uma queda muito grande, maior ainda, da taxa de fertilidade e da taxa de nascimentos também a partir do ano que vem. Quem duvida, apenas espere, nós não vamos demorar muito não. Você sabia que o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo? E você sabia que existe uma lei que aprova uma certa quantidade de agrotóxicos que ainda nem foram testados no Brasil e que são proibidos em outros países? Porque esses países estão mais envolvidos e mais preocupados com a saúde da sua população. Se você não está a par de nenhum desses assuntos, é melhor começar a se aprofundar um pouquinho mais. O consumo exagerado de agrotóxicos vem causando uma série de doenças, tais como câncer, diversos tipos de câncer, alterações hormonais, doenças genéticas. O aumento de obesidade também vem sido relacionado com esse consumo de agrotóxicos. Outros tipos de doenças, tais como autismo, Alzheimer, doenças hepáticas, doenças respiratórias, diversos tipos de alergias, estão todas relacionadas com esse exagerado consumo de agrotóxicos que nós viemos consumindo sem às vezes nem ter esse conhecimento. Você aí de casa aceitaria que a sua família pudesse vir a desenvolver algum tipo dessas doenças que eu citei? Vale a pena nós deixarmos assim? Isso é muito sério. Estão brincando com a vida de muitas pessoas. O Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo. Cada brasileiro consome, em média, 5,2 litros de agrotóxico por ano. Essas substâncias também são conhecidas como pesticidas e incluem inseticidas, herbicidas, fungicidas e rodenticidas. 70% dos alimentos in natura produzidos aqui no Brasil têm agrotóxicos. O Brasil é um mercado aberto a agrotóxicos considerados perigosos. 22 das 50 principais fórmulas de agrotóxicos utilizadas no Brasil são proibidas na União Europeia. Quem defende o uso de agrotóxicos diz que eles são necessários para aumentar a produtividade e atender a demanda crescente de alimentos por conta do aumento da população mundial. De acordo com a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, no mundo, 55% da provisão de alimentos é perdida para as pragas. Ainda de acordo com a FAO, sem os pesticidas, essas perdas seriam maiores e o preço dos alimentos seria mais alto. Por outro lado, o uso de agrotóxicos é criticado por diversos cientistas por causar danos ambientais e à saúde. Os agrotóxicos matam predadores que ajudam a controlar naturalmente as pragas. Biocida é um nome mais adequado para essas substâncias, porque a maioria dos pesticidas também mata outros organismos além de seus alvos. Somente de 0,1 a 0,2% dos inseticidas aplicados em plantações atinge as pragas desejadas. Entre 98% e 99,9% dos pesticidas aplicados vão parar no ar, na água e em outros organismos que não o alvo. Intoxicações por agrotóxicos afetam principalmente os trabalhadores da lavoura. No caso de quem ingere agrotóxicos em alimentos, os efeitos já identificados são infertilidade, impotência, aborto, má formação fetal,
neurotoxicidade, desregulação hormonal, efeitos sobre o sistema imunológico e câncer. 75% dos agrotóxicos consumidos no Brasil são usados sobre 4 culturas: soja, cana-de-açúcar, milho e algodão. Por estar no milho e na soja, o agrotóxico está em muitos outros produtos, como pães e pizzas. A campeã de todos os produtos é a soja, que concentra 40% do uso de agrotóxicos. Soja e milho estão no topo da lista porque são transgênicos. A grande maioria dos transgênicos é resistente a agrotóxicos. Isso permite que se utilize mais pesticidas, eliminando pragas sem matar a plantação. A engenharia genética está sendo utilizada para desenvolver espécies de safras resistentes à praga. Cientistas trabalham para desenvolver pesticidas mais eficazes e seguros, mas as pragas evoluem e encontram formas de combater os pesticidas aplicados. Muitos cientistas acreditam que deveríamos aumentar o uso de métodos biológicos e ecológicos para controlar pragas e doenças que afetam as plantações e a saúde humana. Há diversos métodos disponíveis, mas a indústria de agrotóxicos se opôs a esses métodos e obteve sucesso. Afinal, estamos produzindo alimentos ou veneno? Industrial agriculture does not produce food, and it does not cooperate with nature. It, in fact, works on the basis of a war against nature, and all the chemicals that were invented for war against man have been moved into agriculture. The pesticides, the herbicides, Agent Orange, chemicals meant to kill people, and it is no wonder that people continue to die. Eu queria dizer a vocês que há doenças que nós nem imaginamos, mas que estão diretamente relacionadas ao uso de agrotóxicos. Vocês sabiam que o aumento no número de abortos espontâneos, estão diretamente relacionados também, dentre outras causas, ao uso de agrotóxicos? Há pesquisas que indicam que a impotência é um problema que pode ser relacionado ao uso de agrotóxicos. É duro dizer isso. Talvez a nossa população masculina, especialmente, na qual esta questão da potência seja algo muito forte, colocado num patamar superior de importância, talvez precisássemos pensar nisso. Não apenas a impotência, mas a infertilidade, os problemas respiratórios graves, alterações do funcionamento do fígado, dos rins, anormalidades na produção de hormônios, hormônios da tireoide, hormônios ovarianos e a próstata. Incapacidade de gerar filhos é, sim, um grave problema de saúde pública. Mas gerar filhos com malformações por conta do uso indiscriminado de agrotóxicos, ou do uso de agrotóxicos, vou me corrigir, por que falar uso indiscriminado de agrotóxicos? Não, do uso de agrotóxicos em qualquer dosagem que seja. A alta carga de esquecimentos, as dores de cabeça, náuseas, dores de estômago, gastrite, cólicas abdominais, alterações celulares associadas a alguns tipos de câncer, especialmente neoplasias de cérebro, melanoma cutâneo, sistema digestivo, câncer de estômago, de esôfago e uma lista enorme de cânceres e de problemas de saúde. Isso sem falar na intoxicação do trabalhador rural que faz as aplicações de agrotóxico. Por enquanto, eu estou falando de um modo geral de informações
de base científica, que são tratados na revista Saúde em Debate, que são tratados pelo INCA e que são divulgados no dossiê Abraço. Eu queria que nós pensássemos nesta questão de quais são as consequências e pensássemos o aumento do número de pessoas com cânceres da maior e das mais diferentes naturezas. Certamente estão relacionados ao uso de agrotóxico em nosso país. E gostaria de dizer a vocês, se em 2018 tivemos em torno de 400 agrotóxicos autorizados, em 2019, mais 400 agrotóxicos autorizados. Vamos imaginar a progressão geométrica na qual nós teremos também o aumento das intoxicações e o aumento da incidência de doenças. A indústria certamente irá faturar muito, não apenas nesta etapa inicial com a venda de agrotóxicos, mas, sobretudo, com a venda dos remédios para o tratamento das diversas doenças produzidas por eles mesmos. É lamentável, mas nós temos que pensar. Nós, cientistas, nós, juristas, temos um compromisso com esta questão.